Bom dia! Que bom que você chegou ao nosso devocional. Hoje, mais uma meditação na palavra do Senhor. E aqui nós vamos abrir a Sagrada Escritura, meditar na palavra de Deus. E esta palavra trará resposta aos nossos corações. Porque muitas vezes nós ficamos agitados, ficamos preocupados, ficamos pensando até que Deus nos esqueceu ou que Ele está em silêncio e não responde às nossas orações. E então nós vamos entender por que às vezes parece que Deus não sabe ou não quer intervir em nossos problemas. Embora a gente saiba que o Senhor conhece todas as coisas que ocorrem no universo, e inclusive as nossas necessidades, nossas dificuldades, nossas aflições, tem momentos na nossa vida em que o silêncio de Deus nos intriga. Mas é neste momento que abrimos a palavra do Senhor e o próprio Pai Celestial nos diga: não vos inquieteis, pois Ele está ciente de todas as investidas malignas contra nós. Nada escapa ao nosso Deus. Deus tem o controle de tudo e Ele é capaz de desfazer todas as obras do diabo, remover nossas dificuldades e suprir nossas necessidades. Nada é impossível para o nosso Deus. Deus sempre está pronto a falar conosco, a nos responder, a nos dar um direcionamento. Desde o início da criação, meus irmãos, Deus sempre falava com o homem, com a mulher. Mas o ser humano, por vezes, se afasta tanto do Senhor e já não consegue mais ouvir a sua voz. E então reclama. Por quê? Do silêncio de Deus. No tempo dos profetas, a manifestação do Espírito Santo era rara, mas Deus sempre levantou seus servos para falar em seu nome. Agora nós temos a história do rei Saul. Ele foi um triste exemplo de pessoa que recebeu a unção de Deus, recebeu o favor de Deus, ouvia a voz de Deus, mas aos poucos foi se afastando e foi se perdendo da presença do Senhor e foi perdendo completamente a sua vida espiritual. No começo, Saul era cheio do Espírito Santo, profetizava, era usado com poder. E como Deus fala conosco? Deus pode usar várias estratégias, sonhos, visões, profetas, pregadores e principalmente falar diretamente aos nossos corações através da sua palavra revelada pelo Espírito Santo. É tão reconfortante saber como Deus recebe as notícias sobre nós. Enquanto nós ficamos aflitos com diagnósticos médicos, com palavras duras, com tragédias, com falta de dinheiro, com problemas familiares, e o Senhor nos diz: não temas, eu estou contigo. Essa é uma promessa de Deus para nós. Ele estará sempre conosco e os períodos difíceis nunca serão definitivos. Na história bíblica, nós vemos aqui que o rei Saul, em certo momento, parou de ouvir a voz de Deus. Ele, que ouvia a voz de Deus, em certo momento já não o ouvia. E então nós vemos que houve um motivo. Acompanhe aqui na leitura bíblica que eu vou fazer. Disse mais Saul: desçamos essa noite no encalço dos filisteus e despojemo-los até o raiar do dia, e não deixemos de resto um homem sequer deles. E disserem: faze tudo o que te bem parecer. Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei no encalço dos filisteus? Porém, aquele dia, Deus não lhe respondeu. Saul era um homem forte, bonito, se destacava no meio do povo, como nos fala em 1 Samuel 9.
Quando foi ungido rei e começou a prosperar, a vaidade entrou em seu coração e começou ele então a agir de uma forma independente a Deus. Começou a tomar decisões por sua conta própria e não consultava mais a Deus. E então nós vemos vários fatos que demonstram que a vaidade entrou no coração de Saul. Nós vemos em 1 Samuel 13 que ele foi e ofereceu sacrifício no lugar do sacerdote. Saul desobedeceu a ordem clara de Samuel para acalmar os soldados que estavam desesperados com a guerra. Saul precipitou-se naquele dia em oferecer o sacrifício sem esperar por Samuel. Nós vemos também em 1 Samuel 14 que ele fez juramentos com arrogância, colocando muitas vidas em perigo. E nós vemos ainda aqui em Samuel 14 que ele levantou um altar na intenção de convencer a Deus. Nós podemos ver aqui no verso 35. Edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que ele edificou. Saul começou muito bem, mas terminou mal. Recebeu a unção, cresceu, mas se envaideceu achando que seria o seu próprio ego e a sua própria capacidade que lhe davam sucesso. A vaidade, eu achar que posso fazer tudo com os meus próprios recursos, nos impede de ouvir a voz de Deus. Pois no Salmo 66 diz: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Por isso o mundo tem enchido as pessoas de vaidades, de orgulhos, de arrogância, que a cada vez mais tem afastado as pessoas de Deus, tem afastado suas vidas da presença do único, poderoso, soberano, capaz de fazer todas as coisas. Vaidade é tudo aquilo que é passageiro, desnecessário, mas que muitas vezes nós supervalorizamos. Nossos dons, nossas habilidades, nossos recursos, tudo é passageiro. Porém, o poder de Deus, a presença de Deus é para sempre. Então, se você incorreu nesse erro, confesse hoje mesmo toda a vaidade ao Senhor e ouça a sua voz. E nós podemos ver algo mais que aconteceu na vida de Saul. Nós podemos ver aqui que houve desobediência da parte de Saul. Vejam, vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que encontre com ela e a consulte. Ali ele procurou adivinhações pela necromancia, pecou terrivelmente diante de Deus. Saul prosseguiu pelo caminho da autossuficiência, tentando viver por si mesmo, achando respostas em videntes e sem Deus. A vaidade de Saul se tornou em rebeldia. Ele foi consultar a médium, coisa que era condenada por Deus, e então ele parou de fazer o que Deus queria para seguir a sua própria vontade, e a consequência foi terrível. Nós vemos vários exemplos da desobediência de Saul. Ofereceu sacrifícios que Deus não aceitava, rasgou o manto do profeta, procurou aqui, como eu li para vocês, uma feiticeira para consultar mortos e ter uma resposta, já que Deus não lhe falara. E então nós percebemos que depois que Saul seguiu sem Deus em desobediência, cometeu diversas atrocidades, demonstrou realmente sua distância do Senhor.
O seu declínio, a sua queda foi tão rápida como um final drástico, com sofrimento não só para ele, mas para toda a sua família, todo o povo. Meus irmãos, a obediência traz bênção de Deus, mas a desobediência traz desgraças terríveis, inevitáveis. Por mais, meus irmãos, que lhe pareça difícil, saiba que obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas vezes Deus fala conosco e nós simplesmente não obedecemos. Por isso não conseguimos mais ouvir a sua voz, pois o Senhor já falou e nos fizemos de surdos, e só voltará a falar quando nós obedecermos fielmente a sua palavra. Se você agiu assim, se Deus está em silêncio, confesse sua desobediência ao Senhor e ouça novamente a sua voz. Ouça a voz do Senhor e obedeça. Amados, nós percebemos que muitas vezes na nossa vida nós fazemos como fez Saul. E mesmo sendo abençoados, ungidos, capacitados, nós nos envaidecemos e desobedecemos a Deus. Desobedecemos a palavra, agimos contrária à palavra de Deus. Mesmo sendo religiosos, cumprindo os rituais, nada acontece. E sabe por quê? Porque é a voz de Deus que rege todo o universo e o mundo espiritual. Deus sempre quer falar conosco o tempo todo. Por isso eu e você precisamos estar atentos para ouvir a sua voz. Precisamos ser humildes, obedientes, retos diante do Senhor. Se alguma coisa, meus irmãos, em tua vida te afastou da presença de Deus, te impediu de entender quando Deus quer falar contigo, deixe tudo de lado e volte para a presença de Deus. Volte para o centro da vontade de Deus e faça tudo aquilo conforme a palavra de Deus nos diz. Sejamos diferentes de Saul, sejamos como Davi, um homem segundo o coração de Deus, que mesmo quando falhava, se arrependia amargamente, pedia perdão a Deus e voltava a obedecê-lo em tudo. Tudo que mais Davi queria em sua vida era a presença de Deus. E por isso ele teve tantas conquistas, ele teve sucesso, ele teve vitórias, apesar de tantas falhas que ele teve na sua vida. Meus amados, eu e você também falharemos, mas precisamos ter Deus como prioridade, ser humildes para ouvir a sua voz, obedecer o que lhe manda a palavra de Deus e seguir as instruções que Ele nos dá no dia a dia da nossa vida. E então, sim, passaremos a ouvir a voz de Deus, passaremos a sentir a presença palpável de Deus em nossas vidas. Isso não é lindo? É maravilhoso, irmãos. Por isso, vamos começar bem, continuar melhor ainda e ficar firmes até o fim, para que sejamos honrados diante de Deus. Amém?